Olá, salve, salve, muito bom dia! Tá começando aqui, ó, mais uma edição da nossa revista radiofônica. É o Morning Show entrando no ar com informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso no papo desta sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Sejam muito bem-vindos. O Morning Show entra no ar e você vem com a gente até às 11h30. Política no Morning, alteração das regras eleitorais, CPI da Lava Toga, a relação do governo com o Congresso, a guerra nas redes sociais. Já já a gente conversa sobre esses assuntos e outros também com o jornalista e deputado federal Paulo Eduardo Martins. O meme da vez, Jack Black, o músico que viralizou colocando tempero nordestino em uma música do Nirvana. O brasileiro é demais, né? Sexta-feira. Faz quanto tempo que você não transa, hein, com seu parceiro ou parceira? Xiii. Será que esse intervalo representa um problema na relação? Quem responde a pergunta é a terapeuta sexual Paula Napolitano, daqui a pouquinho no programa. Esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando. Deixa eu começar já fazendo agradecimento ao meu camarada, o indefectível Carlos Aros. Esteve aqui ontem segurando a peteca. Valeu, Aros. Grande abraço. Obrigado, meu querido. Agora sim, vamos lá. Paulinha Carvalho, qual é a hashtag de hoje? Né? Hoje eu vou ser curta e grossa, Edgar, para que todos participem no Twitter nessa sexta-feira com hashtag Política no Morning. Boa. Já é polêmica por si só, tô esperando a participação de vocês, também comentando aqui os assuntos do nosso Morning Show. Aqui pelo WhatsApp também você tá liberadão, tá bom? Pode comentar sobre qualquer um dos assuntos das nossas pautas aqui no Morning. 11 931 7009 é o nosso número. No mais, você nos acompanha em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan. Também pelo nosso portal jp.com.br, em nossa transmissão no canal no YouTube e também nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Tá todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando. Essa tosse aí foi do Fefito. Foi, desculpa. Achei que o microfone estava fechado. Tá melhorando, né? Vamos abrir o noticiário, é com você mesmo, Fefito. Vamos falar mais uma história dessas aí que viralizam nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Nessa quinta-feira, o músico e comediante Jack Black, estrela do filme Escola do Rock, pediu uma ajuda para encontrar um tal de Junior Bass Groovador. Conta aí pra gente. Quais são os detalhes dessa história já que começa engraçada, né? Pois é, essa história já tem muitas revelações por si só. Porque você sabia que Jack Black tem uma banda de rock chamada Tenacious D? É. E você sabia que a Tenacious D vem pro Rio de Janeiro pra tocar no Rock in Rio? Eu também não sabia de nada disso. Se você sabia, você é privilegiado, sim. Eu não sabia de nada disso, mas o Jack Black tá vindo pra cá e ele vai tocar no dia 28 de setembro, lá no Rio de Janeiro. Ele chega no Rio de Janeiro dia 28 de setembro. E aí, ele viu um vídeo de um cara chamado Junior Groovador de groove mesmo, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. E o que o Junior Groovador tava fazendo? Ele tava tocando o clássico do Nirvana, Smells Like Teen Spirits, que eu cantaria aqui se não tivesse tossindo. Pra sorte de vocês, vocês vão se poupar disso? Não, tá bom. Vamos nos bater a nota. Não é? Só que o baixista, ele tocou essa música em ritmo de forró, entendeu? Uma coisa meio forró, meio sertanejo, meio divertida. Então Jack Black viu isso e correu para o Twitter e pediu para alguém colocar ele em contato com o Junior Bass Groovador. O Junior, claro, ficou muito envaidecido. Disse em entrevista ao site G1 que um monte de gente começou a ligar pra ele, inclusive para acordá-lo. Ele falou, eu estava dormindo, pensei até que era alguma coisa ruim, aquela ligação que toca 2 da manhã, assim. Um acidente. Diz que tá prontíssimo pra tocar com o Jack Black, caso ele seja convidado. Você viu, o Jack Black pediu pra entrar em contato, o outro já achou que era um convite pra ir pro Rock in Rio. Ah, vai, pode acontecer. A história tá crescendo, pode crescer. Vai rolar essa canja aí. Pois é. Tô botando fé. Ele diz que acha que tem muito a ver com o Jack Black, porque ele faz um humor musical. Claro. Assim como é o humor internacional do Jack Black, assim. Ele acredita que os dois vão estar entrosados pra fazer um duelo de humor musical. Os vídeos do Junior
Groovador, Junior Bass Groovador, ele já tem milhares de visualizações lá no YouTube, você pode procurar, inclusive. Ele já foi até mesmo no programa da Fátima Bernardes, uns anos atrás. Há 19 anos ele é músico lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, onde eu vivi, inclusive. Ele tem 35 anos hoje, mas ele é mesmo lá de Santa Catarina. Ele começou a tocar baixo na igreja do Conjunto Santa Catarina. Ou melhor, Santa Catarina, no bairro de lá, entende? Há um ano ele trabalha como vigilante, atua como músico freelancer e toca em alguns shows de bandas locais. Ou seja, ele vai de vigilante para o palco do Rock in Rio. Deve ser muito legal se isso acontecer mesmo. Ele falou que é muito difícil ser músico lá em Natal, principalmente pelo estilo dele e também por ele ser dançarino. As bandas não gostam porque dizem que o baixista dançando tira a atenção dos vocalistas. Ô, Fefito, a gente tem aqui o trecho dele fazendo a dancinha. Foi, porque é legal. Vamos ver. Esmerilhando no baixo de corda verde até. Solta aí, Murilo. Olha lá. Atenção que Aí. ele vai começar. Vocês vão sentir a Medo vibe. de tensão. Agora. Ó. Olha lá. E vai. Gente, o baixo não se mexe, é uma coisa da cintura. É uma coisa meio Elvis the Pelvis com... É reboladinha, E rebolechinha. as cordas verdes do baixo, demais. cor do Hulk. É demais. Arrocha aí, sai! A rocha! É muito legal. Achei tudo na vida, eu quero esse encontro desde já. Jack Black, que é um fenômeno no Brasil, tanto que a Escola do Rock musical inspirado no seu filme vive lotado. Eu fui assistir outro dia e é muito legal, tava cheião assim, um monte de gente, é um sucesso aqui também. E os filmes do Jack Black são todos muito bem vistos aqui, né? Quem não ama Kung Fu Panda, por exemplo, ou o próprio Escola do Rock, ou O Amor é Cego. São vários clássicos da sessão da tarde, digamos assim. E no Tenacious, o Fefito, o Jack Black, ele extravasa essa coisa do rock, do metal, que ele gosta, que ele se identifica. E tem, claro, ele faz o projeto com outros músicos, mas tem o Dave Grohl também ali no cerne, no embrião ali, Sim. participou das gravações. Vez ou outra faz um show em turnê e tal. Tá vendo? Nada como ter alguém que foi VJ da MTV nessa bancada, entendeu? Fala de música com propriedade. É isso, vem Jack Black! É muito divertido o Tenacious D. Vamos lá, ainda falando sobre redes sociais, o nome do surfista Pedro Scooby figurou entre os assuntos mais comentados do Twitter nessa manhã. A história, bom, é uma total baixaria aí, mas a Paulinha vai se ater só à informação. Vamos lá. Vamos ao que interessa, né, Edgar? Vai lá. Porque vazamento de supostas mensagens, fotos, nada a ver que a gente tem que dar de cara no Twitter pela manhã. A gente vai dispensar de tratar aqui no Morning Show e vamos direto pro que disse o Pedro Scooby, porque ele resolveu falar sobre isso no Stories e explicar um pouco dessa história, Edgar. Vamos ouvir o Pedro. Eu tô aqui no aeroporto esperando o voo para Nova York. Aí, tava olhando no Instagram, começaram a me marcar aqui no Instagram, numa matéria. Eu cliquei. Aí, assim, um rapaz diz que teve um caso com o Pedro Scooby. Aí eu fui olhar, cliquei para dar uma olhada. Aí ele fala, 2017 em Búzios. Aí, bom, não continuo nem lendo a matéria, né, gente? Em 2017 eu não fui pra Búzios. Como é que pode ser? Podia ter dado uma pesquisadinha melhor, já que vai falar mentira. Porque ele botou um print ali com de conversa, né? Isso aí é Photoshop, meu amor. Todo mundo sabe que isso aí não é o primeiro caso de Photoshop de gente falando que teve conversa com os outros. Mas podia ter dado uma pesquisadinha melhor, colocado um lugar pelo menos que eu fui, amor. Ah, sem falar que quando eu fui ver a foto dele, né, amor? Deixa eu só te falar uma coisa, eu sou amigo dos gays mais lindos do Brasil, tá? Beijo. Ah, tem uma outra coisa que eu tava lendo, que ele bota leque na conversa. Eu não escrevo leque pra ninguém, impossível. Nunca nenhuma conversa de WhatsApp na minha vida eu escrevi leque. E a outra coisa é o quê? Ah, ele coloca ponto e vírgula. Bom, mas isso aí eu já tô me esculachando, né? Eu não boto ponto e vírgula em nenhuma conversa no mundo. A não ser que seja uma coisa formal, sei lá, pra patrocinador ou qualquer outra coisa do tipo. Tá bom, queridos. Acho que tá bem Eita. explicadinho aí. Essa desculpa pra mim foi mais suficiente, gente. Quem põe ponto e vírgula em conversa de stories? Eu só queria dar uma informação extra
sobre essa história toda. Desde segunda-feira está rolando nas redações de jornais sérios, não de blogs que publicam o que chega pra eles sem checar. E vários jornalistas já tentaram apurar isso e acharam muitas incongruências na história. Por isso a história não foi publicada. Ela foi considerada falsa desde segunda-feira, quando estavam tentando emplacá-la. Então essa história só circulou porque tem gente responsável que não se dá ao trabalho de checar a informação e muito cuidado ao passar adiante supostas fotos íntimas de determinados famosos sem provas. Isso rende processo. Fica a dica. Girando aqui para falar de política, vamos diretamente a Brasília, conversar com Zé Maria Trindade por conta da temperatura que subiu na política nacional. Ainda mais agora, né, com a busca e apreensão da Polícia Federal no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Zé, conta essa história pra gente. Bom dia. Salve, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Edgar, a temperatura subiu no Congresso Nacional e a turma do Chá das 5, que é o grupo corporativista do Senado Federal, reagiu. Disseram ao presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que não se pode encarar com naturalidade uma ação da Polícia Federal no gabinete do líder do governo no Senado. Dizem os senadores que, se isso acontece num gabinete de líder do governo, imagine no gabinete de um senador comum. Dizem também que não se pode encarar com naturalidade uma operação assim só da Polícia Federal, porque até o Ministério Público ficou contra. Aí o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que foi comunicado na hora ali pelo ministro Sérgio Moro da operação, que antes não tinha reagido, aí decidiu encarnar aí esse espírito de corpo e disse que vai reagir juridicamente e politicamente já deu o recado. Não encara com naturalidade esta operação. Eles dizem, é o argumento jurídico, né, de que são atos pretéritos. Esta palavra é dita como se este pretérito fosse, na verdade, uma inocência ou fosse uma anistia a atos cometidos antes do mandato. Na verdade, ele não era líder do governo e não era senador, e este é o argumento. Não é normal, eu não considero normal que a Polícia Federal entre no prédio do Congresso Nacional e revire computadores dos senhores deputados e senadores, mas eu não acho normal que o deputado e o senador se envolva no pagamento de uma propina que chega a 5.500.000 reais. Fernando Bezerra colocou à disposição o cargo de líder do governo no Senado Federal, não deve viajar com o presidente Jair Bolsonaro e, na verdade, ele foi nomeado líder do governo na tentativa de trazer o MDB velho de guerra para o governo. Seria um apoio político ali no Senado Federal. O substituto de Romero Jucá, que era o senador de todos os governos, né? Ocupou as lideranças. Então, se não é normal uma operação da polícia, seria normal que os deputados e senadores não se envolvessem em fatos criminosos que justificassem uma ação assim. Edgar, o senador Fernando Bezerra tem uma família incrustada na política. Ele mesmo começou como prefeito de Petrolina, foi deputado estadual, deputado federal e agora é senador. E atrás dele, ele traz a família, ele tem 4 filhos, 3 políticos. Ele tem um filho prefeito de Petrolina, um filho deputado estadual e um filho deputado federal que também foi alvo desta operação e foi ministro do governo do ex-presidente Michel Temer. Então é isso, a reação do grupo do Chá das 5 no Senado Federal é uma reação política e o presidente foi pressionado pelos figurões. Olha, o presidente Davi Alcolumbre se olha no espelho todos os dias e se sente cada vez mais próximo do ex-presidente Renan Calheiros. Falta aquele implante charmoso, né, dos cabelos do senador Renan Calheiros. Quando ele olhar no espelho e sentir essa necessidade, aí estará igual. Ah, Zé, essa é a tua assinatura e depois de toda a informação precisa, tem que ter o bom humor pra gente manter a conversa aqui nesse clima, tentar dar uma leveza aqui nesse clima no programa. Deixa eu passar aqui, olha, alega-se aí, inclusive pela própria defesa do Fernando Bezerra, que isso seria uma retaliação de Sérgio Moro, do ministro da Justiça Sérgio Moro, né, contra o Fernando Bezerra. Você acha que isso pode estar acontecendo, Caio?
Em termos, Edgar, porque aqui a questão é mais profunda isso, né? Porque a gente está falando, né, qual que é a pauta? É a investigação da Polícia Federal contra o líder do governo no Senado. Mas a pergunta poderia ser, qual líder e qual governo? Né, o Zé trouxe aí pra gente, o senhor Fernando Bezerra Coelho, ele é um oligarca, né, de Petrolina, interior de Pernambuco, ainda no PSB, né, o Partido Socialista Brasileiro, ele foi ministro da Integração Nacional do governo Dilma, na administração seguinte do presidente Temer, o seu filho foi ministro de Minas e Energia. E os ilícitos teriam acontecido exatamente os que dizem respeito a esse encaminhamento do Barroso a esse período em que ele trabalhou como ministro da Dilma. Sim, primeiro governo Dilma. E agora ele ocupa uma posição aí de destaque, né, na articulação política do governo Bolsonaro. Então a gente tem um político que transita da esquerda petista à direita bolsonarista, passando aí pelo fisiologismo do MDB. A investigação da Polícia Federal, que justificou aí essa ação de busca e apreensão, diz respeito a uma propina milionária, né, relacionada à transposição do Rio São Francisco. E a defesa do senador alegou que a Polícia Federal foi intempestiva, como se para a gente apurar um ilícito precisasse ter hora marcada. E ele, como você bem colocou, eles também deram esse argumento aí de retaliação, né, de vingança da autoridade federal, pelos esforços do senador em, abre aspas, combater os interesses dos órgãos de persecução penal. Ou seja, é a própria defesa, né, do político admitindo que o senador Bezerra ele tem se colocado contra a polícia, contra o Ministério Público, contra o Judiciário e contra a Lava Jato. São esses os órgãos de persecução penal, no caso do Lava Jato, uma força-tarefa. Certamente, o senhor Bezerra sempre a favor dos políticos, né, nesse, vamos dizer assim, corporativismo que é tão característico deles, né? E numa nota judicial, eu pessoalmente acho louvável que a Polícia Federal ela recorra diretamente ao Supremo quando o Ministério Público, né, no caso a PGR, for omisso na apuração dos fatos. E complementando o que o Zé Maria trouxe para a gente, é interessante observar que esse atravessamento, apesar dele não ser comum, ele não é inédito, né? E de fato, ele tangencia os limites do processo legal, só que sem ultrapassá-los, assim como a Lava Jato e qualquer esforço de combate à corrupção, num país em que o direito penal é inspirado pela bandidolatria e que você vai ter a política completamente dominada pela cleptocracia. Agora, é estranha a manifestação do governo, né, por meio do seu ministro da Casa Civil, né? Ele alegou que o fato, como bem trouxe o Zé, diz respeito à vida pregressa do senador, de um governo passado, e que é hora de aguardar. Lembrando que o senador colocou o seu cargo à disposição do presidente da República. E aí a gente fica pensando, né? Por que essa tolerância do governo Bolsonaro com um possível corrupto de passado fisiológico e subserviente ainda por cima ao lulopetismo? É em nome da tal governabilidade promovida pela tal articulação política. E a gente volta para aquele dilema utilitarista da política brasileira. Na verdade, você sacrifica os princípios para obter possíveis resultados positivos. No popular, daria para a gente falar rouba, mas faz, o que é um tremendo absurdo. E principalmente porque esse governo ele não foi eleito para atuar em parceria com as elites políticas, mas para bater de frente com elas. Né? A direita ela não conquistou o poder, a direita apenas se elegeu para o governo federal. Portanto, o que se espera do presidente, do seu governo, é que ele atue como freio e contrapeso à velha política, especialmente a velha política social-democrata, a velha política neossocialista, progressista, fisiológica. É isso que a gente espera do presidente da República, inclusive que ele vete a farra eleitoral promovida aí pela Câmara dos Deputados. Né? Então, muita gente fala, o Bolsonaro errou em demonizar a velha política e estimular aí esse clima de polarização. Ele não errou, não. Pelo contrário, eu faço questão de polarizar com o corrupto, certo? Porque eu me situo no extremo oposto deles, eu e a população brasileira. Né? Então, o Bolsonaro, ele não erra quando ele polariza com esses criminosos aí de terno e gravata. Ele erra justamente quando ele se associa a eles. Ou ainda pior, quando ele os protege, né? Que é um caso infinitamente mais grave. Então, assim, quando você impõe, né, na qualidade de detentor do Poder Executivo, quando você impõe condições sine qua non, certo? Isso gera previsibilidade de comportamento. Ser radical na ética não gera
caos, não vai gerar o caos político, até porque um governo que combate a corrupção, e não apenas no discurso, mas também pelas ações, pelo exemplo, ele se torna mais popular, e os políticos, naturalmente, eles orbitam lideranças populares. É incrível que o presidente da República ele não tenha ainda se atinado pro ônus, né, que representa ceder ao establishment. E a gente, como sociedade, a gente tem que se perguntar sempre, mas especialmente durante as eleições, nós preferimos um governo ético ou um governo articulado? Eu acho que tem algumas questões aí, porque o Zé toca num ponto curioso, essas questões de você fazer da família, dos seus aparentados, a tradição dentro de uma política de carreira, ou carreira dentro da política. Esse sujeito do qual estamos falando aqui, Fernando Bezerra, é o caso, como o Zé trouxe pra gente. Está em andamento também uma investigação em cima do senador pelo PSD, Omar Aziz, do Amazonas, também com envolvimento de ilícitos ali na área de saúde, no estado do Amazonas, com filhos e parentes envolvidos também. E olha, é uma prática comum na política. Vou dar como exemplo o próprio presidente, que tem 3 filhos na política, atuando um deles desde os 14, da idade ali como um adolescente. Quer dizer, é uma prática, Zé, muito comum na política brasileira. Renan Calheiros, você falou, Jarder Barbalho, enfim, várias tradições dentro da política vão passando de pai para filho como uma maneira de ostentar ali, através do poder, alimentar os seus negócios pessoais, entendeu? A questão do público-privado, ela é muito fragilizada, né, essa mistura, frente a essa permissão que o nosso ordenamento político hoje permite. Por isso que essa reforma, Zé, da política, que não é interesse deles em mudar, tem que sair. É uma reforma muito importante que pouco se fala, porque pouco chega na população. Tem essa da tributária, que é importante, a reforma da Previdência também, que precisava ser feita de alguma maneira. Pode-se discutir o que é bom, o que não é bom dentro disso, o que atinge o trabalhador, o que atinge o empresário, enfim. Agora, é uma questão, Zé, de pessoas que estão aí há décadas e décadas, desde sempre, fazendo carreira na política. Isso tem que ser revisto, e talvez aí esteja nessa maneira garantida pelo mecanismo que hoje temos estabelecido, seja o grande fardo a carregar, seja o grande problema, né, que chega nessa situação onde estamos colocados agora, Zé. Falta declarar no imposto de renda e declarar nos espólios, né, um mandato de senador, um mandato de deputado e herdar. Isso. Antigamente, quando chegavam os novos parlamentares, a gente perguntava de que partido o senhor é. Agora não, a gente pergunta direto, o senhor é filho de quem? Quando chega um novo parlamentar aqui. É um filhotismo muito grande. Tá, é uma eleição, mas passa pela urna. Mas é porque a eleição no Brasil, ela é contaminada ou pelo próprio poder ou até por poder econômico, né? Isso. Faz uma campanha maior e melhor quem tem, evidentemente, mais dinheiro. É isso que acaba influenciando. Me impressiona, Edgar. Impressiona muito. Esse parece um traço de DNA. Eu já fui criticado aqui porque, num determinado momento, vendo aquela investigação da família Vieira Lima, né, do avô, dos filhos, da mãe, né, eu cheguei a dizer que a mãe poderia ser processada por gestação de quadrilha, né, porque é muito forte a presença das famílias numa vida política, e a política se transformou num negócio no Brasil, não tenho nenhuma dúvida disso. Valeu, Zé, obrigado pelas informações, bom trabalho para você em Brasília, meu camarada. Muito bem, obrigado. Vamos seguir aqui. Ontem a gente noticiou que um grupo de funcionários da assessoria da liderança do PT na Câmara dos Deputados ganhou 120 milhões de reais na Mega Sena. A gente mostrou também os comentários do ministro da Educação acerca deste ato, né? Em torno dos felizados aí, dos ganhadores da Mega Sena a respeito, né, Vini? O partido agora, o Partido dos Trabalhadores, diz que vai processar o ministro pelas falas dele. Vai sim, Edgar. A Paulinha contou um pouquinho dessa história aqui ontem, né? Desse grande roteiro chamado Brasil, né? Em que assessores do PT, aí, mais de 40 assessores do PT venceram na última Mega Sena no valor de 120 milhões de reais e vão dividir aí o prêmio entre eles. E a Paulinha mostrou aqui ontem já os comentários do ministro da Educação, Abraham Weintraub, mas vamos rever, Edgar, para poder entender por que isso incomodou tanto aí os petistas que agora querem o processar. Vamos colocar aí os tweets, por favor, do ministro da Educação, Abraham Weintraub,
que diz o seguinte: urgente, grupo de petistas fica milionário e aparentemente não há roubo na parada. Foi um mero acidente. Não houve má fé ou dolo por parte dos envolvidos. Há rumores de que os líderes do PT perdoariam os envolvidos contando que o dinheiro fosse doado à causa. Em outro tweet ele diz: grupo do PT fica milionário sem roubar. Parabéns à Tigrada. Agora já podem parar de defender o Lula. No outro ele fala: os ganhadores da loteria já passaram no shopping para comprar cuecas extra grandes? Velhos hábitos. E por fim, o Abraham Weintraub diz que 2 eventos praticamente impossíveis na mesma notícia: ganhar sozinho na Mega Sena e petista ficar milionário sem roubar. Estou com medo de ver um Saci Pererê hoje. Os comentários aí do ministro da Educação foram vistos aí como ofensivos pela cúpula petista, que diz que vai processar agora o Weintraub. Alguns tweets foram feitos também da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, que retuitou, né, o que o Weintraub disse e colocou que, como ministro da Educação, se dá o trabalho de ofender trabalhadores que tiveram a sorte de ganhar um prêmio e de quebra atacar o PT. Desprezível e leviano. Weintraub deveria cuidar do ensino público brasileiro, que está em decadência, e se dar ao respeito. O deputado petista Paulo Pimenta também repercutiu aí os tweets. Paulo Teixeira, perdão, repercutiu os tweets aí do Weintraub dizendo que ele nunca teve estatura para ser ministro da Educação. Seu governo desestrutura todos os mecanismos de combate à corrupção. Agora ofende o PT. Face às suas calúnias, nos resta um único caminho: discutir na justiça e pedir a sua condenação. E aí sim, o Paulo Pimenta, que também fez um tweet aí falando sobre o papelão do ministro, dizendo que é surreal alguém como um ministro do governo Bolsonaro, atolado até o pescoço com o crime organizado do Rio de Janeiro, querer ofender pessoas com as quais ele não tem nenhuma relação, exceto a inveja explícita. Vamos ver um trechinho também do vídeo que o Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara, gravou. Agora, o que mais me impressiona, gente, é que uma figura como ele, que faz parte de um governo, que está até o pescoço envolvido com aquilo que de pior a política brasileira já produziu, com a escória da política. Ele que serve a um presidente que tem a sua família suspeita de envolvimento com o crime organizado, com as milícias do Rio de Janeiro, com todo tipo de esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro do partido do presidente, se ache no direito de nos ofender, de ofender o nosso partido e de ofender as pessoas que nunca fizeram nada para ele. Nós vamos processá-lo, porque ele precisa responder pela sua insanidade, pela sua irresponsabilidade e pelos crimes que ele cometeu. Tá aí, Edgar, então o PT vai processar o ministro da Educação. Já é um comportamento recorrente dele, a gente abordou isso com ele quando ele veio aqui no Morning Show, né, sobre algumas declarações, sobre algumas posturas que não estão à altura ali de um ministro da importância dessa pasta, mas ele se defende dizendo que trata as coisas com bom humor. Bom, o PT, quem é o PT para falar disso, né, que permitiu que acontecesse, que ordenou toda a sorte de ilícitos enquanto esteve no poder, desvios, tudo. Paulo Pimenta tá ali fazendo o papel dele, mandando a bravata dele e tal, falando. Agora, o ministro Weintraub, como você bem lembrou, Vini, esteve aqui com a gente, deveria se ater aos temas pertinentes à sua pasta, tão caros ao Brasil, que é a educação. Haja aí, na verdade, fazendo esse comentário. É aquela história que eu acho que foi o Augusto que fala sempre, né, que quando tem alguma coisa, esses membros do governo atravessam a rua para escorregar na casca de banana do outro lado, né? Ele fala como um ressentido aí, treslocado, inclusive, mandando, puxando uma questão para si que não lhe diz respeito, entrando e se metendo numa bobagem dessa daí. Deveria estar interessado, sim, no encaminhamento aí dos 8,3 bilhões que serão descontingenciados para a educação. É isso que está aí no interesse, é isso que concerne ao trabalho do ministro Weintraub. Agora, 10 horas 31 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Carro reserva ou crédito em aplicativos de transporte. Com Porto Seguro Alto, você escolhe uma das opções em caso de imprevisto com seu carro. Ao acionar o seguro, basta informar sua preferência e seguir sua rotina como você achar melhor.
Consulte seu corretor ou acesse portoseguro.com.br/auto. Porto Seguro. Rolê de notícias. Oferecimento Smart Fit. Bolão de assessores do PT vence a Mega Sena acumulada de 120 milhões. O bolão formado por assessores e funcionários do PT tinha 49 cotas e cada cota deve ganhar aproximadamente 2,4 milhões de reais. O fato foi ironizado por diversos deputados. E eu quero aqui parabenizá-los e agradecer pelo PT ficar um mês sem liderança, sem obstruir o plenário. Vai ser uma maravilha agora a votação. E eu quero ver se o pessoal vai socializar esse dinheiro aí ou se vai ficar só na liderança do PT. O Kim desafiou o PT a socializar o prêmio, mas já foi socializado, né? O bolão tinha 49 cotas. Eu acho legal que eles ganharam, de verdade. Eu sou contra esse bafafá todo, porque o PT tá devendo quanto pro Brasil? É a chance deles quitarem parte da dívida. Ué. Tem muita gente desconfiando dessa premiação, mas é tipo o Maluf acertar na Mega Sena, né? A gente tem que entender que o mundo pode ser muito injusto às vezes, né? Sim. E o pior é que eles nem podem usar aquela frase de nunca foi sorte, foi Deus. Porque a maioria ali é ateu, né? Próxima notícia, né? Não, mas eu tenho várias piadas aqui ainda. O tema rendeu, eu tenho muita piada que eu esqueci. Agora voltamos à política aqui no Morning Show. Nosso entrevistado de hoje é deputado federal pelo PSC, o jornalista e um dos jovens pioneiros do ressurgimento do movimento liberal conservador no Brasil. Paulo Eduardo Martins, seja bem-vindo aqui ao nosso Morning Show. Bom dia a todos. Obrigado por ter me convidado, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar, Paulo, já diretamente falando aqui de um dos campos de guerra na política na atualidade, que são as redes sociais, né? Aliás, nas quais você é bem ativo, atuante, ele está sempre postando, retweetando, entrando em polêmicas, tal. Não raro você provoca também com os seus tweets. Por exemplo, ontem teve um tweet seu que diz o seguinte, ó, aspas aqui: agora que o pessoal do PT ganhou na Mega Sena, posso defender a taxação de grandes fortunas, como os petistas sempre defenderam. Fecha aspas. Essa foi uma das últimas provocações que você fez. Ela, como eu disse, é bem recorrente nas redes sociais, não só por você, mas para todo mundo que é atuante ali e que gosta de falar sobre temas políticos. E isso não nos exime de estar envolvido ali em terrenos tóxicos, né? Muitas vezes os extremistas e os bots, né, que atuam aí na internet sob comando não me deixam mentir, né? Esse ambiente, ele, na tua opinião, não é uma coisa que faz mal ao debate realmente que interessa? Interessa inclusive para o governo de turno, para o Bolsonaro. Você não acha que isso, que às vezes ganha uma aura de, mas essa administração de caos tem um método e tal, mas isso não é ruim, falando aqui francamente, para que a gente fale de coisas que realmente interessem? Claro, é sim perigoso, eu vejo isso, essa ironia que você citou aí, que eu faço, e é recorrente até, mas são ironias, são brincadeiras, e às vezes um posicionamento mais forte, vez ou outra pode até ser um ataque, mas sempre dentro do embate político, né? Eu tomo esse cuidado de não atacar pessoas, também cuidar com a responsabilidade política, essa história de instituições hoje que estão sempre atacadas e tal. Mas o clima nas redes sociais, ele realmente não tem ajudado. Não quer dizer que as redes sociais ou as pessoas que estão lá sejam culpadas por algo ou não. Está todo mundo tendo que aprender ainda. É um fenômeno recente, é uma realidade social que ela não existia até pouco tempo, não nesse grau. As pessoas conectadas umas às outras e agora elas manifestam o seu pensamento e ele fica ali registrado e repercutindo. Antes, passava um pensamento como esse do que eu fiz aí, por exemplo, sobre a Mega Sena do pessoal do PT, passava pela cabeça, sumia e ninguém ia saber. Agora, quando vem, a gente vai lá, escreve e fica registrado e ele gera efeitos. Então, a gente precisa passar, e vamos passar, e talvez estamos dentro desse processo, de amadurecimento para chegar até num nível de prudência, assim, para
não comprometer o convívio com o diferente ou até com os próprios amigos. Eu queria saber o que é que você, por exemplo, já aprendeu. Já teve alguma coisa que você postou e depois falou, caramba, aqui acho que não precisava. O que você já aprendeu nesse processo? Eu já me arrependi de muita coisa que eu publiquei, que acho que errei no tom, a gente passar a ter mais cuidado com a linguagem escrita, porque você às vezes escreve num tom que você está pensando que é ameno, mas a pessoa, o ambiente, ele está contaminado de um jeito que ele lê de uma forma muito mais agressiva e você não passou a mensagem que você queria passar. E aí sim você está colaborando para aquele embate sem sentido que toma conta, né? Porque, Paulo, você como figura pública, agente público, né? Se você, por exemplo, me falar um tweet que tenha esse teor que eu acabei de ler aqui do teu tweet, tal, pra gente começar o nosso papo aqui. Vem de alguém da sociedade, alguém que é até um militante, mas não tem um cargo público, né? Como é o teu caso. Você não acha que isso acaba colocando o debate para baixo? Porque isso não deveria ser concernente aos temas que dizem respeito ao teu trabalho como deputado? Quer dizer, não desvia-se o foco para algo menor, assim, com esses... Porque se é uma pessoa, como eu disse, comum, militante, qualquer pessoa ali, é uma coisa. Agora, partindo de um agente público, né, eu acho que a gente tem uma missão também de tentar elevar o debate. Tem, né? mas eu acho que esse não é o caso, porque a taxação de grandes fortunas é um tema a ser debatido na Câmara. A Câmara debate, a esquerda coloca isso sempre. Qual é a tua opinião sobre isso agora? Vamos chegar nele. Qual é a tua opinião sobre a taxação das grandes fortunas? E por que eu você sou é contrário? Por quê? O que é grande fortuna? Primeiro, já fica difícil você definir isso. É relativo. Para alguém, 1 milhão é uma grande fortuna. Para outro alguém, 100 mil reais é uma grande fortuna. Ou 10 mil é uma grande fortuna. Você já tem esse problema. Sim. Mesmo que esse problema fosse resolvido, a acumulação da riqueza ela é necessária para a geração de novas oportunidades e novos investimentos. Ninguém faz um novo investimento para gerar emprego e mais lucratividade se ele não tem essa sobra, essa poupança, essa acumulação. E a fortuna ela é decorrente da atividade que já foi taxada em todas as etapas. O governo já ficou com a parte dela. Aquilo é o que sobra líquido. E o que sobra líquido a pessoa não vai colocar embaixo do colchão e guardar até morrer, como a gente viu lá na Tieta, né? Não é assim. Isso, mesmo que esteja investido num fundo, num banco, este fundo, ele usa para colocar em outros investimentos e gerar oportunidade para quem quer tomar empréstimo, empreender e tal. Então não tem sentido. Parece que você está fazendo uma justiça social num primeiro momento, quando taxa a grande fortuna, esse cara não precisa. Vou colocar na mão do Estado que ele redistribui. Mas isso aplicado em larga escala, você está comprometendo a poupança do país e logo a capacidade de investimento e geração de oportunidade. Ontem no programa 3 em 1 aqui da Jovem Pan, o nosso colega, o jornalista Josias de Souza, ele usou uma expressão, no meu entendimento, muito feliz para descrever a política brasileira no Congresso. Ele disse que, à luz aí de fatos recentes, a Câmara tinha se convertido numa, abre aspas, máquina de moer moralidade, certo? E aí ele mencionou explicitamente a farra eleitoral dessa mini-reforma que cria brechas aí para o Caixa 2, afrouxa o controle, né, da justiça eleitoral sobre as candidaturas e sobre os candidatos. Ele falou da lei de abuso de autoridade, que de certa forma tolhe aí, vamos dizer, as ações, né, dos agentes de aplicação da lei no Brasil e outras tantas medidas, né, para restringir controle jurisdicional, inclusive sobre políticos. Então eu queria a sua opinião. O Congresso é uma máquina de moer moralidade? Ele se tornou, sim. O Congresso está descolado da realidade, da sociedade, infelizmente. A Câmara, especialmente, vinha com uma agenda que eu entendo bastante positiva, de enfrentar as reformas necessárias, enfrentou a reforma da Previdência, aprovou a reforma da Previdência até com grande celeridade, comparado em outras ocasiões onde reformas foram debatidas, mas ao entrar nesse tema eleitoral e também na questão do abuso de autoridade, apegada aos textos que foram aprovados, eu acho que ficou ruim. Não precisava ser assim. Nós temos problemas sobre a situação eleitoral, não é de agora. Há uma construção histórica sobre isso, que para mim começa quando o Supremo Tribunal Federal proíbe a doação de empresas para as campanhas eleitorais e restringe bastante a doação privada. Aí é claro, se você restringe a doação privada,
o pessoal vai buscar no recurso público. E o recurso público, que já está operando em campanhas desde 2016, naquele momento não foi notado pelas pessoas. Ele está sendo notado agora. Então, o problema não é o texto que foi na quarta-feira, apesar dele ser ruim. Aquele é o momento derradeiro da sociedade despertar com uma situação que vem sendo construída já há alguns anos, tanto na Câmara como pelo Poder Judiciário, quando o Supremo Tribunal Federal tomou aquela decisão. Você mencionou a agenda positiva das reformas, né? E nós temos aí, capitaneando todo esse processo legislativo, uma figura peculiar, né? Que é do senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que se coloca aí perante a imprensa como um grande reformista e estadista, mas que na prática está se comportando mais como um exímio capitão do Centrão, né, para falar aí desse grupo fisiológico que não tem ideário político nenhum e vota conforme as circunstâncias e a sua conveniência pessoal. Inclusive eu queria destacar aqui para o ouvinte da PAN, entre os trending topics desde ontem está a hashtag Maia Traidor da Pátria, né, mais de 250 mil tweets com essa hashtag, e eu queria então que você comentasse aí, como alguém que vivencia aí, vamos dizer assim, esse ambiente legislativo da Câmara Federal, como é essa figura do Rodrigo Maia e se de fato ele é o capitão do Centrão? Está me parecendo que o Centrão é o capitão do Maia. Também tem uma realidade que poucas pessoas conhecem, só você estando na Câmara para saber. O Rodrigo foi importante na reforma da Previdência, sim, e numa série de outras coisas. É um fato. Tá lá, eu seria desonesto se eu dissesse diferente. Ele trabalhou pela reforma, trabalhou e o resultado foi. Mas quando você é presidente de uma casa onde o poder é diluído entre 500, é você e mais 512, você tem que administrar aquelas tensões. Você, você presidente, apesar de ter a prerrogativa de fazer a pauta, você não a constrói sozinho. Você tem que fazer a casa funcionar. Então você vai atender os diversos grupos que ali existem. E o Centrão é um deles, é o maior deles e é o grupo que elegeu o Rodrigo Maia. E eles exigiram pautas. Assim como o grupo mais aliado ao governo, mais próximo do governo, que exigiu pautas, como a reforma da Previdência, o Centrão também exigiu a lei de abuso de autoridade e também essa lei de partidos políticos. Então nós temos um presidente da Câmara fraco, que é refém do seu próprio eleitorado? Não, nós não temos um presidente fraco. Todos os presidentes estão dentro dessa situação. Quem tinha mais domínio sobre isso era o Eduardo Cunha, não porque era mais inteligente que os outros, mas porque ele tinha em sua mão um sistema de financiamento de campanha que ele amarrava os deputados. Então ele tinha mais controle sobre o jogo. Mas isso é uma coisa que não é desejável. Então, aquela é uma casa de tensões, Caio. Se você fosse o presidente, você teria que fazer algumas concessões. Se eu um dia for, provavelmente serei obrigado a fazer algumas concessões. Espero que menos possíveis, não é, para a gente ter uma pauta mais positiva. Deputado, mas tem vamos isso, sim. falar de algumas tensões, então, umas tensões talvez linguísticas. Como é que o senhor avalia o comportamento do presidente e também de seu clã como um todo nas polêmicas em que eles se envolvem? Desde declarações consideradas machistas, ou não usar linguajar pouco formal, ou falar do cocô para a sustentabilidade. E eu queria que o senhor avaliasse, por favor, a declaração do Carlos Bolsonaro sobre a democracia no Twitter recentemente, dizendo que nada se consegue por vias rápidas na democracia. Queria te perguntar que via é essa, na sua opinião? O Carlos, que é do seu partido também. É do meu partido. Veja, se a gente lê o Carlos como ele apontando uma crítica, fazendo uma crítica à democracia e tentando apontar um caminho, a fala dele é muito ruim. Aí a fala é muito ruim. Se ele está fazendo uma crítica apenas, ou tentando justificar, aquelas mudanças todas que nós prometemos em campanha, elas serão mais lentas, porque na democracia é mais lento, aí o diagnóstico dele está correto. A democracia é isso mesmo. Ela vai mais lenta porque nem todo mundo concorda com você. Você tem instrumentos de contenção do poder, que tem que haver mesmo, que o poder é ilimitado. Aí sim. Mas quando se coloca como única via possível, qual seria a outra via? Eu não sei se ele colocou como única via possível. Se ele colocou como a democracia como única via possível, quer dizer? Não digo literalmente, mas quando ele diz que a via que a gente tem é a via que só causa lentidão, qual seria a via que causa aceleramento? Mas você está dizendo a mesma coisa que eu. O teu questionamento é o mesmo que o meu. Porque aquele foi um post desconecto dos outros, então eu não sei qual que é o contexto que ele estava falando. Eles sempre são. Você segue ele no Twitter, você sabe. Mas, é difícil. Mas não, aí que tá. Eu repudio se ele está dizendo assim, olha, a gente tem que mudar o sistema porque pela democracia é lento. Aí não conte comigo, tô fora.
Ficou fora. Agora, o diagnóstico na democracia é lento, ele é até irrefutável, se isso foi isso. Agora, quanto ao comportamento aí do presidente e também dos filhos nas redes sociais, acho que há uma incompreensão do papel dele como presidente, ocupante do cargo, e também dos filhos, como filhos do presidente. A gente está vivendo uma situação super nova, que filho de presidente nunca existiu no Brasil. Não existe. Os filhos, os presidentes até tinham filhos, mas não eram figuras públicas. Não eram figuras públicas. E quando um filho de um presidente fala, a gente vai entender que é o presidente que falou. Ou pelo menos tem muita influência. Exato, porque é o cara que está junto com ele no almoço de domingo, ou no jantar de ontem à noite. Então, esse cuidado deve haver. Veja, onde os filhos de chefes de Estado têm existência pública são nas monarquias. Ou nas ditaduras, enfim. O que seja. Mas vamos tratar das monarquias que são democracias. Nas monarquias, um filho de chefe de Estado, ele é preparado a vida inteira para se apresentar publicamente. Ele é preparado para ter a responsabilidade institucional, para saber que a sua fala pode causar um chacoalho, um desarranjo social. E quando ele fala, mesmo não sendo ainda o chefe de Estado, apenas uma expectativa de vir a ser, ele fala de forma pensada, de forma orientada, para causar o efeito desejado, sempre no intuito de pacificar ou amenizar as tensões sociais que existem naquele país. Ô, Paulo, é assim. E a gente está vivendo o contrário. A gente é total o contrário. O Paulo, então eu queria dizer isso. O Fefito aborda a questão da fala, né? Do que dizem, né? Os filhos, né? E o que isso pode acarretar. E o jeito como o presidente se fala. A maneira também, como o presidente se comunica também. Agora, além da fala, tem uma intenção já explícita aí. Por exemplo, o presidente quer que o filho seja o embaixador do Brasil na embaixada mais importante, né? A embaixada de Washington. Um dos filhos, o mais velho, está envolvido aí acerca com a justiça, tendo que, em algum momento, vai ter que se explicar com relação a atos pretéritos enquanto deputado estadual no Rio de Janeiro. O Carlos Bolsonaro, do seu partido, se licencia para atuar junto ao presidente e corre informações de que ele gerencia essas redes de apoio ao presidente, monitora os sites de apoio ao presidente. Não são só falas, né? São atos explícitos de uma obtenção do poder no clã Bolsonaro, que se convencionou chamar até de clã Bolsonaro. Isso é a prova mais concreta, talvez, da velha política, né? Da política que não está preocupada em sanear o que está errado, né? E sim alimentar ou se apropriar daquilo e se beneficiar daquilo, né? Enquanto político, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Sobre esses pontos que eu coloquei? Sim. Flávio envolvido com a justiça, a indicação de Eduardo para a embaixada, a licença de Carlos. Eu tenho sempre a preocupação de preservar as instituições. As pessoas têm que acreditar nas instituições. O contrário disso é democracia dilacerada e a gente pode acabar em regimes não desejáveis que não sabemos o que vem. Por isso que a preocupação ela tem que ser sempre, ela é permanente e tem que haver esse cuidado. Então, quando você dá sinais de que há um esquema de poder paralelo ou algo que exerce um poder real e não institucional, você está causando um desarranjo. Você concorda que há sinais, então? Há sinais. A demissão do ministro Bebiano foi o quê? Sim. O sinal que Santos foi emitido Cruz. foi que o filho do presidente interferiu. Tem influência. Sim. Aquilo, o reflexo, aí eu estou testemunhando, o reflexo na Câmara dos Deputados foi assim: caramba, como é que a gente ajuda o presidente se ele, o cara que estava com eles na campanha foi demitido pelo filho? Como é que eu faço um acordo com o presidente, um acordo no bom sentido? Sim. Como é que eu faço um acordo com o presidente sem saber se o filho aprova ou não? Para quem que eu peço essa autorização? E isso é ruim e prejudica o governo, né? Tem que haver uma relação de mínima confiança, de solidez naquela figura que é o chefe do Poder Executivo. E esses sinais, eles enfraquecem essa figura. É isso que acho que a família não está entendendo. E eu falo isso não é para tacar pedra, não. Eu quero que as reformas sejam aprovadas, quero que o governo ande. Nós temos 13 milhões de desempregados. Eu mesmo já passei por essa situação, não sou herdeiro, não vim de elite nenhuma. A gente sabe qual que é a realidade do brasileiro, sabe? Então, realmente, eu fico com certa agonia diante de algumas situações. Deputado, recentemente o seu partido, que é um partido, né, que está alinhado aí com o governo,
Só que o PSL acabou deixando a base do governo no Rio de Janeiro, do PSC governado por Wilson Witzel, porque vem ali uma incompatibilidade de algumas... De interesses, né? De interesses, né? Quando ele falou que queria ser presidente, né? Disputa de poder para 2022. Exatamente. Como que o senhor tem visto essa relação aí entre esses dois partidos? Para mim é irrelevante nesse momento, porque, veja, eu quase sempre, em bom número de votações, acabo votando com o governo porque coincide a pauta que eu sempre defendi e, às vezes, alguns outros do meu partido também, ou nem tanto, mas não é uma adesão, assim. O PSC é parte do governo. Esse acordo, ele não existe, não tem, ninguém indicou, ninguém para ocupar cargo, não tem isso, é uma convivência. Aí sim, no Rio de Janeiro, como surgiu a expectativa de poder do governador Witzel para 2022, o PSL está fazendo um movimento lá. Acho precipitado, tanto o lançamento da candidatura do Witzel, quanto a reação do PSL temendo que ele seja um concorrente em 2022. Acabei de citar, nós temos 13 milhões de desempregados e os caras estão preocupados com a eleição daqui a 4 anos. Deputado. Temos 10 meses de mandato. Como que você vê a gestão do Witzel Sinceramente, acho isso uma falta de bom senso enorme, das duas partes. Como que você avalia a gestão do Witzel no Rio de Janeiro, principalmente no que se refere à segurança pública? Não consigo avaliar a gestão do Witzel, não tenho as informações, não vivo no Rio de Janeiro. Ele está cumprindo, na segurança pública, a postura que ele se propôs em campanha. A gente goste ou não. A gente goste ou não dela. Ele fez esta proposta e a população falou, é isso que eu quero. É claro que se houver abuso, imperícia da polícia, é evidente que isso não pode ser aprovado e eu acho que também nem ele deseja. Isso seria péssimo para ele e não vamos pré-determinar que alguém que pensa que tem que endurecer no combate ao crime, considerando ainda a situação peculiar do Rio de Janeiro, que é horrorosa, seja alguém que simplesmente quer exterminar pobre e tal, ou não respeitar a lei. Acho que não é por aí. Mas ele está conseguindo passar para o eleitor dele, para a sociedade do Rio de Janeiro que confiou nele, o recado de que eu estou buscando cumprir aquilo que eu falei para vocês que eu ia fazer. Você mencionou o grave problema do desemprego, né? E talvez o ouvinte da PAN não tenha atinado, né? Quem está aqui, né, nos honrando com a sua presença, eu sou um grande admirador do seu trabalho legislativo. E eu queria só destacar para o ouvinte 2 pontos. O primeiro, né, relativo aí à questão de emprego. Você é autor, né, do projeto que extinguiu o imposto sindical e esse projeto integrou a reforma trabalhista do governo anterior e eu reputo como a maior conquista do trabalhador brasileiro nos últimos tempos, até porque o imposto sindical obrigatório, né, um pleonasmo, mas enfim, o imposto sindical, ele subtraía 1 dia de renda do trabalhador e violava a sua liberdade de associação, obrigando esse dinheiro a ir parar nas mãos dos sindicatos e a gente sabe muito bem que tipo de pessoas que integravam a maioria dessas associações. E também você é relator da MP 871, que eu já elogiei aqui várias vezes, foi batizada de MP antifraude, né? Então, uma série de incongruências aí, né, no INSS, auxílio reclusão, e isso possibilitou, eu não tenho os números exatos, mas parece que foi uma economia de 100 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Eu queria que você comentasse para o ouvinte o impacto desses 2 projetos, para que eles saibam quem a gente está entrevistando aqui. Tá certo. Essa questão do imposto sindical, eu fiz a proposta quando assumi como suplente, deputado em 2016, e ela foi incorporada à reforma trabalhista, e eu fiz não para perseguir sindicatos, essas coisas que acusam, não tem nada a ver, isso é uma questão de liberdade do trabalhador. Desde 1937, o trabalhador brasileiro dava 1 dia de trabalho para o sindicato, ele querendo ou não, ele concordando ou não com a pauta do sindicato, ele achando que o sindicato é bom ou não, e isso, obviamente, que é uma agressão, e o pior, ela corrompe a representação sindical. Sabedor de que o dinheiro vai vir de qualquer maneira para o sindicato não busca representar melhor ou oferecer melhores serviços, melhor apoio para o trabalhador. Ele passa a ser um instrumento apenas de luta política, que foi inclusive a intenção do Getúlio Vargas ao instituir isso. Os sindicatos eram
extensão do Estado e não instituições para representar os trabalhadores de fato. E isso, no último ano, para você ter uma ideia, Caio, representava 4 bilhões de reais na receita obrigatória para os sindicatos fazerem a luta política. Isso tudo de volta para o bolso dos trabalhadores hoje brasileiros volta para o agora, bolso né? dos trabalhadores, e a gente tem que avançar mais. Há uma coisa que está na Constituição que, para melhorar ainda mais a representação, que é acabar com a chamada unicidade sindical. Hoje só pode ter um sindicato de uma categoria em determinado espaço geográfico. Então, acabando a unicidade sindical, você pode surgir quantos sindicatos os trabalhadores acharem que são necessários e eles vão fazer as escolhas de quem os representa. E sobre a Aí, sim, MP a gente 871? chega no melhor. Preciso fechar agora o bloco, mas eu queria só deixar colocado aqui, eu queria falar sobre um outro tema que talvez tenha alguma simetria com essa colocação aí que você fez, relativa às verbas partidárias, as questões voltadas para as reservas de dinheiro público que vão para os partidos, claro, não só na eleição, mas para a manutenção deles. Afinal de contas, ninguém tem o monopólio da virtude, né? A não ser Deus, que talvez você, como integrante do Partido Social Cristão, deva ter e carregar com você. Com certeza. A gente já fala, agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Opa! Não termina esse programa, Edgar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A gente está aqui com o deputado Paulo Eduardo Martins, ele é deputado federal pelo PSC e está entre os jovens liberais conservadores, né, no Brasil. Queria antes da gente entrar nessa questão do liberalismo, do conservadorismo, Paulo, ficou aquela demanda do Caio ali sobre a medida provisória. E eu queria saber de você também, na sequência, se você puder opinar a respeito dessa verba partidária, né? Essa verba da eleitoral. O que você acha disso e qual seria, na tua visão, a forma ideal de se financiar campanhas e partidos políticos? Perfeito. A medida provisória que o Caio citou, eu fui o relator dela, a medida que iria dar um arcabouço legal para combater fraudes no INSS. Então, ela estabelece ali um programa por desempenho para avaliar os processos do INSS que já tem um indício de irregularidade apontado por alguns dos órgãos de controle. E são cerca de 4 milhões de processos que podem estar irregulares. Isso significa que 4 milhões de pessoas estão recebendo benefícios que poderiam ser de outras. Não é uma fraude enorme. Então, essa MP regulariza esse plano de revisão, já está ocorrendo, além de regularizar uma série de situações que eram usadas por quadrilhas para tomar dinheiro público, como, por exemplo, uma situação que acontecia no auxílio reclusão. Né? O sujeito ia preso, entrava no sistema, aí uma organização criminosa qualquer conseguia uma mulher com um filho sem pai, e esse cara tinha que reconhecer o filho. Ele reconhecia o filho e aí o INSS tinha que indenizar todo o retroativo para esta família que devolvia o dinheiro para a organização criminosa. Agora isso não pode, a gente tirou essa situação, ele não pode acumular benefícios, ele tem que... E outra, ele recebia esse benefício do auxílio reclusão tendo contribuído uma única vez. Então o cara ia para a delegacia, o PCC da vida corria e fazia uma contribuição, aí ele estava segurado. Aí depois eles arranjavam um filho para ele reconhecer e retirava esse dinheiro. E esse era um montante considerável. Agora não, ele tem que estar segurado há 2 anos. Paga 2 anos por INSS, que aí sim é um cidadão que está trabalhando, tentando a vida e cometeu um erro, vai pagar, não está a serviço de nenhuma organização criminosa, por exemplo. Não é? Então o governo, nos cálculos do governo, estimou-se que chegaria a uma economia de 100 bilhões de reais em 10 anos, mas pelos primeiros resultados a estimativa dobrou. Pode chegar a 200 bilhões de reais. O buraco era pior do que se imaginava quando foi desenhada a medida e os ajustes que nós fizemos na Câmara para garantir a aprovação. Fiz mais de quase 200 modificações no texto. Vamos falar das verbas partidárias? Vamos. Acho, assim como a obrigatoriedade do imposto sindical, o dinheiro garantido para o partido, para o sindicato, acho que o dinheiro garantido para o partido é o grande inimigo do partido. É o grande elemento de corrupção do partido, de corrupção dos seus ideais, inclusive. Não estou falando da corrupção simplesmente criminosa, porque o partido ele tem que ser financiado espontaneamente por quem acredita nele. Assim, quando alguém
que não está honrando aquilo que o partido deveria propor, ou a ideia que o partido defende, inclusive eticamente, é pego fazendo alguma bobagem, o partido expulsa esse sujeito porque ele precisa da confiança da sociedade para obter recursos e continuar funcionando. Você gera um sistema de controle social sobre o partido muito eficaz. O que acontece no Brasil é exatamente o oposto. Como o dinheiro vem garantido, quando algum membro do partido é pego fazendo uma besteira, o que o partido faz? Sai em defesa do cara, imediatamente. Então, aos poucos e ao longo do tempo, você vai tendo esse descrédito total dos partidos. O que você pessoalmente faz para inverter e para mudar esse modus operandi? E o que você vê que é feito pelos deputados, seus colegas na Câmara, para que isso mude, já que envolve um interesse pessoal ali, né? Fala-se tanto em desonerar o Estado, né? E justamente fala-se em desonerar o Estado, mas não mexa no meu quinhão. Isso é muito ruim. Eu trabalhei na época na época eu não era deputado ainda, quando o Supremo tomou aquela decisão. Depois, em 2016, naquela reforminha eleitoral que teve, eu trabalhei para convencer o pessoal a voltar o financiamento privado, perdi na tese, e hoje vou propor uma PEC, ela está inscrita já, eu tinha que esperar esse momento, eu achei que era oportuno para isso, para garantir na Constituição o financiamento exclusivamente privado para o partido e também para as eleições. Você é um lobo solitário? Não, há mais gente que pensa assim, não é a maioria, mas eu acho um ponto positivo desta tragédia que foi a votação desta semana, é a sociedade acordar para esse tema e aí sim poder viabilizar uma medida como essa. Através de pressões, através de manifestações que pressionem os políticos a fazerem isso. Isso, o assunto tem que maturar, porque quando o Supremo decidiu acabar com o financiamento privado, praticamente em 2015, havia uma parcela da população que falou, ei, é isso aí mesmo, porque as empresas só querem roubar o Estado e tal, essa tese, o que também é verdade. Não é que só querem, mas também há esses que querem. É algo a se considerar, a gente não pode ignorar isso. Mas não se deram conta que se não fosse daquela maneira, iam buscar no dinheiro público e da pior forma possível, com o dirigente partidário determinando quem vai receber, quem não vai receber, enfim, colocando a política em muito descrédito. E o pior, é uma violência enorme contra o eleitor. Pouca gente se dá conta disso. Quando o financiamento é público, você está tirando dinheiro dos impostos das pessoas. Você pega à força, o Estado pega na marra esse dinheiro, não é? E ele dá para, inclusive, partidos que você não concorda. E para você que não concorda comigo, de repente está financiando, ou com o meu partido, está financiando o meu partido. Obrigatoriamente. Isso não está certo. Você tem que financiar o partido que você acredita que vai representá-lo melhor. Então, além de tudo, tem até uma questão constitucional para ser debatida a respeito do financiamento público, né? Porque ele está forçando uma escolha do indivíduo, talvez um comprometimento do sufrágio. É partido demais, né? Queria saber claro, com financiamento garantido, 35 gera legendas. Edgar, é o mesmo princípio que fez com os sindicatos, é a mesma coisa. Com o dinheiro público garantido, os caras querem partido para chegar naquela torta, naquele bolo. Sim. O Brasil, com o imposto sindical, atingiu a marca de 18 mil sindicatos. 95% dos sindicatos do planeta estão no Brasil, porque tinha um financiamento garantido. Não tem como isso funcionar. Queria saber a sua opinião, deputado, sobre a possível instauração aí de duas CPIs que estão já dando muita polêmica desde si, que é a da Lava Toga, para avaliar aí a conduta e também a decisão de juízes do Supremo, e também a da Lava Jato. Né? Até agora a deputada Joyce Hasselmann disse que os deputados foram ali enganados a assinar ali a pauta, porque se trataria de uma questão da reforma tributária. Como que o senhor avalia a possível instauração dessas duas CPIs? CPI é um instrumento que, infelizmente, foi banalizado. É um instrumento de garantia de minoria, até. Quando não há investigação, quando
os instrumentos de investigação do Estado não estão funcionando corretamente, ou como deveria, ou como a sociedade acha que deveria, o Congresso tem um instrumento ali para reagir e fazer investigação. Já foram várias CPIs muito importantes, como a CPI dos Correios, a CPI dos anões do orçamento, e outras também não foram importantes, foram usadas apenas para fazer pressão política, ou até para aquele sujeito que quer gerar um problema para ele ir proteger alguém na CPI depois e levar algum. Tem isso também. Então, por isso que tem que ter cuidado com o CPI e cuidado para assinar a CPI. Qual que é a proposta? Tem que enxergar o que está por trás aqui. Isso que interessa a quem? Tem que sempre fazer essa pergunta. E a questão de assinaturas acontece muito na Câmara. Aquilo é um absurdo. Isso devia ser, a direção da casa devia mudar isso. Ficam as pessoas nos corredores pressionando o deputado, assina aqui, assina aqui, assina aqui. Pô, me ajuda, só falta essa para eu bater a minha meta. Pessoas contratadas para fazer isso. A pessoa está ali, só falta essa, acho que eles ganham R$10 por assinatura que eles conseguem. Aí tem deputado, vai lá, querido, eu vou te ajudar. E assina ali para tramitar. Quando foi ver, ele assinou um negócio que toma um vulto, que é uma bomba. É uma negligência também. Eu li um livro que diz, inclusive, que quem colhe essas assinaturas normalmente são moças bonitas, para poder atrair a simpatia dos deputados. É vero? Confere? Tem também, mas também tem outras que não são tão abençoadas assim. Isso não é a regra, não. Vou ser justo com ela. O senhor é não contra regra, as duas não. CPIs? Preciso fechar, gente. Não, eu sou a favor da CPI e da Lava Toga, mas é coisa do Senado. Também a minha opinião sobre isso não... Queria agradecer Paulo Eduardo Martins, deputado, conversando com a gente aqui, deputado pelo PSC, conversando com a gente nessa manhã no Morning. Obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Agora 11h17, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Você já se anima, né? Eu tô animadíssimo, pronto pra sextar. Olha, é dia de falar de sexo e comportamento com a nossa colaboradora, terapeuta sexual, psicóloga, Paula Napolitano. Tudo bom, Paulinha? Bom te receber mais uma vez aqui. Tudo ótimo, sempre um prazer. Olha só, os ouvintes estão querendo que você responda a pergunta que eu fiz no começo do programa, quando falei aqui que você estaria com a gente falando sobre isso. Será que a frequência com que eles estão fazendo sexo com o parceiro ou a parceira denota um problema no relacionamento? Que intervalo, digamos assim, pode ser um indício de uma questão ali, um problema entre o casal, hein? Isso é uma coisa delicada, as pessoas sempre ficam querendo achar, né, pra saber se estão dentro das caixinhas, né? Quantas vezes as pessoas Tô transam, dentro da normalidade. Exatamente. E aí da frequência, da duração do tempo, se tem orgasmo por vários estímulos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso aprisiona o sexo. Faz a gente ficar pressionado a ter um desempenho tal, até entrar na regra tal, e às vezes você tá passando os seus limites, passando o que pra você estaria bom, e às vezes gera uma frustração pra pessoa que nem tava pensando nisso, tava tranquilo com a frequência dele, e fala, então acho que eu tenho um problema, né? Então não tem o ideal, frequência ideal. Ideal pra quem? A frequência é ideal pro casal. É isso que a gente tem que ver. Às vezes tem casal que a frequência é 3 vezes por semana. Tem casal que é 1 vez por semana, tem casal que 1 vez no mês tá bem, assim. Tem casal que transa a cada 2 meses e tá bem. O que a gente precisa saber é, você tá bem com a frequência que você tem? Você e o seu par, né? Porque Exatamente. às vezes também tem essa incongruência. Que Alguém quer uma transar vez mais. a cada 2 meses, tá bem? Se eles estiverem bem com isso e essa relação for uma relação de qualidade e prazerosa, tá bom. Tem gente que encontra prazer em outras áreas, né? Também. Tem gente que encontra prazer no trabalho, em outros tipos de relações. Não, é por Os isso que eu tô assexuais, falando. por exemplo. Acho que tem a ver com a dupla, não tão individualmente. exatamente. Porque, por exemplo, se uma pessoa não liga, tudo bem, quero transar 1 vez a cada 2 meses, tô de boa. Mas a outra liga, aí vai ter um problema, entendeu? Mas tem que também ser uma aparece no congruência. consultório com frequência, Mas né? acontece do o casal, descompasso. um do casal tá querendo muito mais frequência e o outro tá num ritmo muito mais devagar. E a gente tem que trazer um equilíbrio aí, né? Então, mas aí o que é esse equilíbrio? Tá, vamos investigar. Porque, assim, o descompasso acho que faz parte. Tem a semana que você tá mais estressado, tá mais pensando no trabalho, ou em algum outro problema, e o outro tá lá mais à flor da pele. Como é que se supera essa incongruência? A gente estimula o outro a se resolver sozinho, a assistir um filme, ou você abre faz a sua concessão e dá uma ajuda pro outro, dependendo do que for. Porque tem que também ver até que ponto você se violenta ou não. Você tá disposto ou não. Esse é o limite, né? Quando você vai fazer uma coisa que você fala assim, eu não tô afim, eu vou estar me maltratando e vou estar, às vezes, sem desejo, sem lubrificação, isso vai me machucar, não vai ser bom, é sempre o limite. Agora, a questão que a gente tem que entender é que
Os casais ficam esperando muito que o desejo surja espontaneamente. Tipo, surgiu do nada, fiquei com tesão. E com o passar do tempo, principalmente no relacionamento de um pouco mais de longo prazo, que não precisa nem ser longo, tão grande assim, a gente acaba ficando mais no desejo responsivo. Que é o desejo de quando aparece um estímulo, eu respondo aquele estímulo e aí o meu desejo aparece e a minha excitação aparece. Acende esse fogo. Exatamente. Tem que acender. Toma essa iniciativa, tá de bobeira, vai lá, Exato. faz uma brincadeira, não sei. Então o principal é aquela coisa, sempre falam, então tem que marcar um dia pro sexo? Não. Mas mas tem que pode marcar um até dia pro marcar, não namoro. pode? Um dia pro namoro, sim. Um dia do casal, um dia que o casal vai se dedicar a eles, vai se dedicar a fazer uma coisa gostosa, vai se dedicar a beijar, carinho, não sei o quê. O sexo pode vir ou não. Aí vai vir, né, Paulinha? A Vai ficar chance de vir namorando é lá, mó grande. A carícia. chance de vir é grande. Mas aí a gente precisa estar vendo como é que eu tô enchendo o meu copo do desejo. Como é que eu tô enchendo o copo do desejo do meu parceiro ou da minha parceira? Se eu tô só esperando que o meu parceiro tenha vontade ou minha parceira do nada, que chegue na cama, tá lá duro, já esperando, não tem preliminar, não teve um namoro antes, então na correria do dia a dia, esperar que esse desejo surja do nada, pode ser que ele não apareça. Piloto automático. Exatamente. Tem até aquela frase, não sei se foi da Patrícia Bravanel, Fefito, que falou que se o homem não quiser, se a mulher não quiser, o homem vai procurar fora. E tem que, a mulher tem que querer. Tem que atender o desejo. Mesmo não estando, enfim, afim. Isso não é verdade, né? A questão é que é isso. O que acontece muitas vezes, por exemplo, quando eu trabalho com os pacientes... Pelo amor de Deus, né? Quando eu trabalho com os pacientes, até no sentido... bom que isso não é verdade. De estimular, assim, o casal, para eles trabalharem, de conhecer o corpo como um todo, de se explorar mais, de sair só de pênis, vagina, ânus e tal. A gente trabalha alguns banhos em conjunto, o casal vai tomar um banho junto, ou vai fazer uma massagem, para explorar o corpo como um todo. O que muitos deles dizem eu não tava com vontade nenhuma, eu fui fazer porque era o exercício. Porque você tinha passado o exercício. Queimar as calorias. Aí tava com vontade nenhuma, mas aí tocando um ao outro, tendo esse momento de intimidade e carinho, os desejos surgiu, a excitação surgiu, a gente transou e foi muito bom. Olha aí. Então, às vezes, a gente pode tentar se permitir sentir desejo e excitação e se explorar. Se permitir essa chance do desejo responsivo aparecer. Se ele não apareceu, não se force. E aí você pode ajudar o outro a se resolver ali, ou pode dar espaço para ele se resolver sozinho em algum lugar, nesse sentido. Mas às vezes isso, se permita a chance de se envolver, mesmo que o desejo espontâneo não estava ali. E às vezes no beijo, no carinho, vai conversando, vai fazendo um carinho no corpo como um todo, e às vezes o desejo aparece naquele momento. E precisa de tempo, né, Paulinha? É isso, De modo de uma geral, dedicação. sim. Porque a Sim. gente marca pra fazer ginástica. Exatamente. Não é verdade? A gente marca compromisso pra fazer várias coisas. Exatamente. Mas pra dar esse tempo... Pra ter um tesãozinho, ninguém quer separar. Exatamente. Ninguém quer separar E 15 quer que venha minutos, natural. entendeu? Exatamente. Tá sendo engraçada essa comparação. E Mas até, não é? justamente aquela frase que eu gosto muito. As preliminares começam quando o sexo termina até o outro sexo. Sim. Então, tudo que acontece no nosso dia a dia, a nossa comunicação, quanto a gente falou as linguagens do amor Não, um do Paulinha, outro, você tá me todas dando um essas questões. problema agora. Você vai considerar tudo preliminar. Pois agora eu é. vou chegar em casa horrível. Aí é que a gente vai começar a prestar atenção. Poxa, o que eu tô fazendo no dia a dia com meu parceiro ou com a minha parceira? Tipo, eu tô focado tanto nas outras coisas, nas mil e uma tarefas que eu esqueço. Deixa eu fazer uma Parceiro, minha pergunta aqui, parceira. não sei se faz sentido. O Fefito vai poder me responder isso. que eu Não, fiz? não, é sério, me ocorreu agora, assim. Por exemplo, você fala aí da necessidade sexual, os dois têm que estar ali disponíveis e afim, ou esse afim tem que ser desenvolvido para que os dois vivam bem, saudavelmente. Cheguem no final feliz. Tem a máxima, quer dizer, a máxima machista. Tô fazendo uma colocação aqui pra você, hein? Tá. De que, não, o homem tem a necessidade, ele precisa. Vem essa frase da Bravanel aí, muito provavelmente cunhada aí. Exatamente. O homem não, você não pode deixar o homem sem satisfazer o seu desejo, porque você não vai procurar fora e tal. Numa relação homossexual, Fefito, 2 homens. Como isso? Isso não seria um problema nas cabecinhas mais atrasadas. Não seria. Olha, posso falar por mim. Olha a frequência é alta. A frequência é alta porque a gente
Testosterona, mas assim... Testosteronicamente falando... Continua, vamos trabalhar com essa ideia. Vamos trabalhar com essa ideia da juventude. Não, mas fora isso... Relacionamento mais no início, que também meu relacionamento favorece. tem cerca de um ano, vai fazer um ano agora que a gente se conheceu. Agora, tem uma questão também. Às vezes tem a semana que você tá mais estressado, você não tá lá disposto. Então, você tá pensando no tempo. Eu não vou ter 20 minutos pra fazer isso tudo, já vou ter que trabalhar, tal. Ou você tá pensando com alguma coisa, com o Arcon me enchendo o saco, mandando a pauta do Aquelas mensagens te atrapalham de manhã? Claro que Talvez, sim. Arcon. Às vezes eu começo meu dia me dividindo entre o WhatsApp que você me manda Você prefere e o que meu eu as mande horário. à noite? Imagina, pode ser cedinho, Ô, Paulinha, tá tudo bem. aqui não tem nenhuma lésbica aqui pra eu tentar Mas não tem saber regra, só pra encerrar. pra ouvir o testemunho também, mas você no consultório deve receber. Como é que é isso também? Como é que isso se desenha de maneira... Como não tem aquela, obviamente não tem a regra, né? Mas a questão é que o homem, ele tem uma criação de um super estímulo da sexualidade, né? Da sexualidade. O homem, ele é um pouco mais visual do que a mulher. Então, o copo do desejo dele tende a estar mais cheio, porque ele tem estímulos o tempo todo, a pornografia o tempo todo, ele é estimulado desde pequenininho, ó pintinho, esse é macho, esse vai, não sei o quê. Então, isso pode acontecer de ter essa liberdade e, às vezes, esse dever inconsciente da sexualidade masculina. Isso do dever é uma coisa, porque tem gente também que acha que tem que transar muito por obrigação. Exatamente. Pra mostrar que tá ali comparecendo, Transante. que o desejo tá aceso, e o desejo às vezes tá só numa transa muito bem dada. E aí, focar naquela coisa assim. Então, se você quer aumentar a frequência sexual, primeiro, vocês têm que saber o que enche o copo do desejo um do outro. Explorar o corpo como um todo. Trazer alguma novidade, de repente, pro casal. Saber o que excita cada um e investir no namoro. Fala, Vini, pra gente com relação até a... não. Sério? Porque eu ouvi vocês falar em juventude, né? Vai, aí você veio, né? Isso acaba sendo um problema também, né, Paulinho? Porque às vezes a pessoa mais jovem tá com mais disposição, né, do que a pessoa mais velha. Senhor, presidente. E às vezes você também tá preso em outros compromissos e fica um bom tempo sem fazer o sexo. Pode atrapalhar ou não? Pode atrapalhar. Se casado com uma moça muito mais jovem, né? Então pode atrapalhar, e aí é que precisa ter um tempo do namorinho. Precisa ter o tempo ali do casal, um tempo pra namorar. E às vezes você não tá tão no clima, mas pode satisfazer um pouco a outra pessoa também. Lembrar que dá pra fazer um carinhozinho um no outro de manhã, em algum momento ali, que não precisa também ser completo o tempo inteiro, né? E só lembrando, né, Paulinha, às vezes também tá rolando descompensação hormonal, é também bom Sim, ir ver, porque às sem vezes dúvida. você vai tentando e fala, A cara... primeira coisa é isso, é ir no isso. ginecologista e urologista pra verificar a questão física, né? Bom, Paulinha, queria te agradecer mais uma vez. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao Rapidinho, foi rapidinho. Mas olha, volte sempre, como você sempre faz, aliás. Obrigado, Com viu? prazer, obrigada. Pra Ótima saber mais- sexta-feira, pra quem quer saber mais, entra no Instagram Sexplicando ou no Facebook Psicóloga Paula Napolitana. Falado, querida. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Segunda tem mais, a partir das 10 aqui na Jovem Pan. Beijo, bom fim de semana. Cuidem-se, hein? Sempre. Tchau. Mas que às vezes eu deixo o Michelzinho com o Marum pra ter mais tempo pra Marcelo. Você ouviu? Rolê de notícias. Oferecimento Smart Fit. Olá, está no ar mais um Rolê de Notícias. 5 minutos com o resumo das principais notícias do dia, misturando humor e informação. Aqui a manchete é verdade, o resto é zoeira. Eu sou Felipe Xavier. E eu sou Maurício Meirelles e vamos logo às notícias. Bolão de assessores do PT vence a Mega Sena acumulada de 120 milhões. O bolão formado por assessores e funcionários do PT tinha 49 cotas e cada cota deve ganhar aproximadamente 2,4 milhões de reais. O fato foi ironizado por diversos deputados. E eu quero aqui parabenizá-los e agradecer pelo PT ficar um mês sem liderança, sem obstruir o plenário. Vai ser uma maravilha agora a votação. E eu quero ver se o pessoal vai socializar esse dinheiro aí ou se vai ficar só na liderança do PT. O Kim desafiou o PT a socializar o prêmio, mas já foi socializado, né? O bolão tinha 49 cotas. Eu acho legal que eles ganharam, de verdade. Eu sou contra esse bafafá todo, porque o PT tá devendo quanto pro Brasil? É a chance deles quitarem parte da dívida. Ué. Tem muita gente desconfiando dessa premiação, mas é tipo o Maluf acertar na Mega Sena, né? A gente tem que entender que o mundo pode ser muito injusto às vezes, né? Sim. E o pior é que eles nem podem usar aquela frase de nunca foi sorte, foi Deus. Porque a maioria ali é ateu.
Próxima notícia, vai. Não, mas eu tenho várias piadas aqui ainda. O tema rendeu, eu tenho muita piada com isso que ele disse. Rebeca Bravanel, filha de Silvio Santos, que apresenta o programa Roda Roda, protagonizou uma cena inusitada. O participante do jogo, ao sortear uma carta entre milhares, acabou sorteando ele mesmo. Antônio Matheus da Silva Matos, de Reuriutaba, Ceará. É você? Isto é incrível! Foi coincidência? Pô, mas não é possível, mas que sorte! Será que esse cara também é assessor do PT? É uma dúvida, né? Porque... Olha, muita gente falou que foi fraude, né? Mas se fizerem lá uma investigação, vão descobrir que a apresentadora foi contratada sem concurso. Isso daí não é nepotismo? Bom, isso pra mim tá parecendo a história da Mega Sena, né? Eu tô achando que o mundo é uma grande fraude, senhoras e senhores. Mal, chega desse negócio, vai, vamos aí. Não, mas eu tenho várias piadas aqui. Vamos seguir o programa, vai. Atlético Paranaense é o novo campeão da Copa do Brasil. Felipe, sem querer ser insistente, mas qual a cor da camisa do Atlético Paranaense? Vermelho. De novo, Vermelho Maurício. é PT, Felipe. De novo. Os caras ganharam na Mega Sena. Roda, roda. Agora título, velho. Tá explícito. Maurício, esquece esse assunto, cara. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e o seu filho são alvo de buscas e investigação da Polícia Federal e são suspeitos de receber 5 milhões de reais em propina. Tá vendo? Não era esse o governo que era contra a corrupção? Câmera em mim. Agora o líder, eu vou repetir, o líder do governo com uma acusação dessas. Onde está o seu Deus, Bolsonaro? Ô, Maurício, palhaçada aqui. Peraí. As acusações sobre ele são da época que ele era ministro da Dilma. Hã? A Dilma do... Não tem nada a ver com esse governo aqui, é da Dilma. Do PT. É. Tá, eu tenho umas piadas aqui, então. A Mega Sena, do nada, os caras, o PT ganhou a Mega Sena. Jornal New York Times divulga vídeos com OVNIs e a Marinha dos Estados Unidos confirma a veracidade das imagens. Confira. Era vermelho, Felipe? Não, era um reflexo alaranjado com tom de amarelo meio gasto. Foi a frase que os alienígenas falaram sobre o Trump. Ai, alienígenas, tá aí um estrangeiro que o Trump não conseguiu barrar. Faz um muro até Marte, Trump, você não é o bonzão? TSE condena Luciano Hang, conhecido como o velho careca da Havan, a pagar R$2.000 por vídeo de propaganda eleitoral irregular em favor de Jair Bolsonaro. R$2.000 pra ele não é nada. R$2.000 ele gasta em shampoo, né? Não, se sou ele, eu junto todos os meus funcionários, faço um bolão e jogo na Mega Sena, pô, né? Se o PT ganhou, quem sabe o PSL não é o próximo? A tendência é essa, inclusive. Faz sentido. Petrobras eleva o preço da gasolina em 3,5% e o diesel em 4,2%. Ah, isso é ótimo, pô. Depois das queimadas da Amazônia, melhor mesmo que os brasileiros tenham menos acesso a produtos inflamáveis, né? Pra mim, gasolina aumentar não muda muita coisa não, porque eu sempre coloco R$30. Trabalhadores dos Correios suspendem a greve até dia 2 de outubro. Não, legal que eles voltaram a trabalhar, né? Agora o único com o uniforme amarelo que não faz nada é o Neymar. Não, Felipe, não. Falar do Neymar, não. Neymar é Ih, olha lá, ó. É meu de parça. Novo? De novo, bicho? Tá pagando R$50.000 pra quem é amigo dele. Rede de fake news com robôs pró-Bolsonaro mantém 80% das contas ativas. É o único caso de inteligência artificial que não envolve inteligência. Pra explicar, a diferença entre a conta de um robô e a conta de um fanático pelo Bolsonaro é que o robô pega menos pilha. São Paulo contabiliza 4.299 casos de sarampo desde janeiro. Pô, custava aparecer mais um infectado para arredondar o número. Pô, eu tô a 4.299, põe 4.300. Cadê o sarampo aí nessas horas? Lembrando que o sarampo é um revival dos anos 90, né? É a volta dos caras pintada. Felipe, gostou dessa? Qual é a cor do sarampo? Vermelho. Câmera em mim. Tudo que é vermelho tá em alta essa semana. Olha lá, negócio da Mega Sena, aí Copa do Brasil, roda, Jequiti, sarampo. Ô, Maurício, você tá muito noiado, bicho. Você tá muito noiado. Cara, você tem que se conformar. Os petistas ganharam a Mega Sena. Acabou o assunto, cara. Né?
pelo menos rendemos algumas piadas aí pra gente, ó, né? Azar no jogo, sorte no humor. E com esse trocadilho infame, a gente vai terminar o rolê de notícias de hoje. Ó, o rolê de notícias você assiste de segunda a sexta à noite, né? Depois do Pingo nos Is, e às 11h30 da manhã, depois do Morning Show. Inscreva-se no nosso canal no youtube.com/rolê de notícias e você pode seguir a gente nas redes sociais no @rolê de notícias. Tchau. Tchau. Agora é o seguinte, eu escrevi várias. Porque PT ganhar a Mega Sena é tipo a Gisele ganhar o Miss Barueri. Aqui. Vão trocar a mortadela pelo presunto Parma, porque ganharam na Mega Sena. Essa é boa. Essa podia ter falado no programa. Isso porque a Dilma disse que todo mundo ia perder. Você cortou todas as piadas. É que, meu, tá pegando muito no pé do PT. Você tá tipo Faustão. Rolê de notícias. Oferecimento Smart Fit.